Olá, a nossa conversa de hoje chama a atenção para a saúde mental dos jovens. O tema é tão relevante que foi escolhido para o Parlamento Jovem deste ano. Vamos falar ainda da mineração da Serra do Curral. Os deputados foram até lá nesta segunda-feira. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra como os assuntos importantes para você são discutidos no Parlamento Mineiro. Depois de 2 anos de pandemia, é difícil dizer o quanto fomos afetados. Conviver diariamente com medo de morrer, de contaminar avós, pais, amigos, de perder o emprego ou de não conseguir arrumar outra forma de renda, abalou a saúde mental de todos. Em setembro do ano passado, uma pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, feita a pedido da Pfizer Brasil, mostrou que sintomas como ansiedade e tristeza são mais comuns nos jovens entre 18 e 24 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria confirmou os dados e, numa análise que incluiu faixas etárias menores, concluiu que as famílias passaram a descrever quadros de insônia, anorexia, ansiedade ou depressão nos filhos. Os fatores para isso foram o estresse da pandemia, o pânico disseminado, a desinformação, a desorganização das atividades pedagógicas e de convívio familiar e social, a impossibilidade de encontros presenciais com os amigos e parentes e a interrupção dos esportes coletivos. O Parlamento Mineiro já está atento a esse problema social e hoje o tema esteve mais uma vez por aqui. Tem um dado impactante que é um jovem entre 7, de 10 a 19 anos, tem problemas de saúde mental. Nós que viemos de uma pandemia, ainda não saímos completamente, por assim dizer, mas eu percebo muitos alunos com crise de ansiedade, problemas em casa, são pais e mães que perderam os empregos, isso reflete no aluno dentro da escola, Então, por exemplo, um aluno que estava no ensino fundamental, ele caiu direto no ensino médio de paraquedas. Eu tenho filhos adolescentes e jovens adultos e vi boa parte disso acontecer na minha casa. A tragédia mundial provocou efeitos devastadores, universais e com particularidades ao mesmo tempo, e tão ou mais difíceis de controlar que o próprio coronavírus. O fenômeno que adoeceu jovens no mundo todo apareceu aqui na Assembleia como um pedido de socorro. No projeto Parlamento Jovem, que acontece aqui há quase 2 décadas, quem define o tema de cada edição são os estudantes do ensino médio. Concorrendo com Educação Inclusiva e Jovem em Mercado de Trabalho, o tema Saúde Mental foi o vencedor com 60% dos votos. A 18ª edição foi lançada na manhã dessa segunda-feira e foram muitos os depoimentos e falas que deixam cada vez mais clara a necessidade urgente de ouvir e tratar a dor desses adolescentes. Para muitos dos envolvidos no projeto, a escolha do tema pode dar voz aos adolescentes que, na maioria das vezes, sofrem calados. Eles só se interagem com o próprio telefone. Inclusive, uma das temáticas que a gente ainda vai trabalhar é a questão das mídias sociais. Eles não têm conseguido se concentrar. Quando você olha, você vê no olho, você vê que eles estão pedindo socorro. Eu acredito que tenha sido a idade assim, mais afetada nessa pandemia, de ter que ficar trancado em casa. Então isso gerou ansiedade, depressão, várias outras coisas relacionadas à saúde mental do jovem. Então é importantíssimo que eles discutam, que eles elaboram propostas para essa melhoria. E neste ano, a Assembleia aprovou medidas importantes para preservar a saúde mental dos jovens. Já está nas mãos do governador Romeu Zema a análise de um projeto de lei que amplia para as escolas particulares de Minas ações da política de valorização da vida. Antes, a regra existia apenas para a rede estadual. A ideia é que nas escolas sejam criados espaços de escuta e acolhimento dos alunos. Assim, a família deve ser acionada caso existam sinais de sofrimento entre crianças e adolescentes ou até mesmo algum risco do jovem se automutilar ou atentar contra a própria vida. O lançamento da edição 2022 do Parlamento Jovem reuniu deputados, presidentes, vereadores e servidores de câmaras municipais e coordenadores e outros parceiros do projeto, como a PUC Minas.
Depois da pandemia, serão retomadas atividades presenciais, mas com uma novidade. É que pela primeira vez, a última etapa será híbrida. 120 jovens estarão presentes na capital e 240 participarão de forma remota. Na reunião, deputados lembraram a trajetória de sucesso do projeto e o impacto dele na vida dos jovens. Foi anunciado ainda como vão funcionar os trabalhos. As câmaras realizam a primeira etapa de debate e discussão de propostas, que depois são levadas para os encontros regionais. O que for decidido pelos estudantes como prioridades para ações do poder público e da própria sociedade será votado na última etapa em BH. Os adolescentes vão debater ainda como prevenir e tratar as doenças, o impacto e o uso saudável das novas tecnologias, além das maneiras da comunidade se envolver com o problema. No final das discussões, um documento é entregue para a Assembleia e os deputados podem incluir ações em projeto de lei ou fazer cobranças ao governo de Minas e órgãos responsáveis. A cada ano, o Parlamento Jovem aumenta a participação dos legislativos municipais. É preciso explicar que o projeto acontece em parceria com as câmaras e os estudantes que fazem o projeto acontecer vêm de escolas da capital e de cidades do interior. Neste ano, 130 casas legislativas se inscreveram, 28 estão participando pela primeira vez. Nesse momento, as discussões sobre o tema já estão acontecendo nas etapas municipais. Depois, os alunos ampliam o debate nos encontros regionais e, ao final do processo, a plenária que define as ações sugeridas acontece aqui na Assembleia. Ao longo da programação, esses alunos fazem cursos, pesquisas e estudos de formação política, tudo para aprenderem a formar ideias, construir argumentos, defender posições e também ceder quando for necessário. A busca do consenso é um instrumento fundamental no Parlamento Jovem e que os estudantes levam de volta para as escolas de origem para ensinar outros a também participar das decisões políticas nas suas próprias cidades. Hoje, mais de 5.000 estudantes mineiros estão envolvidos no PJ. A gente tem conseguido levar a política de uma forma muito responsável, de uma forma muito educativa, por meio desse suporte que a Assembleia Legislativa tem dado à Câmara Municipal de Uberlândia. Confins esse ano participa pela segunda vez, hoje com um recorde de público de participação na cidade. Confins tem apenas uma escola estadual e que abraça junto com a Câmara de Confins, com a Assembleia de Minas. Hoje a gente chega nesse número expressivo de câmaras municipais, um projeto que se sustentou também durante a própria pandemia. O Parlamento Jovem é um projeto que se reinventa a cada ano e que também se aperfeiçoa e traz novas experiências locais, regionais. O Parlamento Jovem tem tantas facetas que a gente às vezes nem imagina. A movimentação que causa em cidades mineiras menores pode até mudar a rotina dos moradores. Em Capela Nova, uma cidade com menos de 5.000 habitantes na região central do estado, a movimentação de outros anos chamou a atenção de Roger Silva, que neste ano decidiu participar. Ele já entendeu que os debates que rolam entre os estudantes vão além do tema proposto e que eles aprendem, na prática, que a política está em todos os aspectos da nossa vida. Porque não adianta falar que política é chato, política é isso, política é aquilo. A política está em todo lugar. A política está em todo lugar. É uma democracia. Então, tudo, realmente tudo. Até numa eleiçãozinha de sala de aula, assim, você está participando de uma política, você precisa entender o que é isso. Porque o Brasil depende disso, o Brasil é uma política. Então, você precisa entender desde pequeno e estudar, porque não é questão partidária, é questão do seu futuro. Falou tudo, Roger. Não saia daí, porque daqui a pouco vamos voltar a falar sobre a mineração na Serra do Curral e também da criação da Polícia Penal aqui em Minas. É rapidinho, até já! Nos últimos dias, a gente vem acompanhando aqui o andamento de uma situação que tem causado protestos. A licença para a instalação de um complexo minerário da empresa Tamisa na Serra do Curral, numa área que pertence ao município de Nova Lima. A mineradora tem até sábado para explicar esse projeto de exploração para a Justiça em resposta a uma ação promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Essa é só uma das muitas ações que aguardam decisão judicial.
O Ministério Público também pediu na Justiça a suspensão imediata da instalação e a anulação das licenças ambientais. Quem é contra o empreendimento teme os impactos para a natureza e os riscos para as regiões vizinhas, como poluição e até tremores de terra. O projeto também atrapalharia o processo de tombamento da Serra do Curral, que já está em andamento. A empresa e o governo do estado, que é a favor da licença, afirmam que o complexo minerário vai cumprir as leis ambientais. Na semana passada, o assunto foi debatido na Assembleia em uma reunião que durou mais de 9 horas. Nesse encontro, deputados, vereadores e outras lideranças decidiram ir ao lugar onde a Tamisa quer construir. A visita foi nesta segunda-feira. Lá, eles puderam ver de perto os espaços que sofrerão impacto. A Gianine Oliveira, do movimento Mexeu com a Serra, Mexeu Comigo, explicou que os danos das cavas de mineração podem chegar a um raio de 3 a 4 quilômetros. A ambientalista e pesquisadora de Belo Horizonte esteve na reunião da semana passada aqui na Assembleia e, durante a visita, mostrou para nossa equipe algumas das mudanças que o projeto deve trazer. Esse muro aqui, ó, ele é divisa com o Parque Estadual do Baleia, já é um dano no Parque Estadual do Baleia, que ele está desfazendo. Aqui, longitudinal mesmo, é que vai ser instalada a intenção dele, desses complexos minerários. A cava norte, ela é limítrofe com essa cava da Empabra, então onde acaba a cava da Empabra, começa a cava norte. Aí aqui vai ter estradas para lá e o complexo siderúrgico vai ser para cá. Aqui a gente vai ter um pedaço final da borda oeste, mais uma grande estrada aqui, indo para lá também. A cava oeste, ela vai vir aqui, ó, bem atrás aqui, ó, fazendo a curva nessa coisa. A cava oeste vai dar a volta aqui atrás, isso, e vai estar numa cota abaixo de 130 e pouquinhos metros dessa altura aqui. Então, mais ou menos, eu acredito, nessa altura aqui para baixo, tudo vai ser talude. Ambientalistas e lideranças comunitárias que participaram da visita falaram sobre os riscos da obra para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo eles, o trânsito de caminhões pesados também pode prejudicar a fauna e a flora, além de afetar a saúde de quem mora lá perto. Um deles é o seu Renato, que vive na região desde que nasceu. Aqui é uma área de mata nativa, nós vamos perder muito bicho, vamos perder a serra, que isso aí é patrimônio histórico. Da mina d'água para baixo, onde eu moro, nós sofremos com as carretas na estrada, e poeira, e ninguém toma providência de nada. Então, a gente está esperando aí que junta os órgãos públicos, órgão municipal, estadual, e não deixa jogar a serra no chão. Segundo grande impacto é os impactos relacionados à cultura. Essa serra já devia estar tombada, é patrimônio histórico cultural do povo mineiro. E, portanto, essa destruição significa um boicote ao processo de tombamento da serra. Acima da adutora estão sendo instaladas 3 bacias de contenção de sedimento, iguais àquela da Valurec que rompeu no começo do ano. E o empreendedor ele foi taxativo de falar que não existe um plano de emergência caso haja um dano na adutora. Essa adutora traz 70% da água de BH, 40% da área da região metropolitana. Na Assembleia, os deputados estão colhendo assinaturas para uma CPI que quer investigar como se deu essa permissão para a construção das minas na Serra do Curral. Até agora, já foram colhidas 24 das 26 assinaturas necessárias para que a comissão seja instalada. Agora a gente fala da criação da Polícia Penal em Minas. Atualmente, o Brasil tem a 3ª maior população prisional do mundo, com cerca de 811 mil detentos. Para o Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, há ainda ganhos para a segurança pública de um modo geral. Policiais que hoje atuam nas prisões ficariam liberados para ações nas cidades. Vale dizer que a proposta adequa a Constituição Mineira à Constituição Federal. Em dezembro de 2019, o Congresso Nacional sancionou a emenda que cria as polícias penais federais, estaduais e distrital. A proposta de emenda à Constituição que estabelece a nova estrutura recebeu parecer favorável de uma comissão especial na Assembleia e já pode ser votada em definitivo no plenário. A ideia é que os novos cargos sejam ocupados pelos atuais agentes penitenciários e também preenchidos por concursos públicos. De acordo com a proposta, a Polícia Penal terá autonomia e será submetida ao governador. A emenda ainda prevê a criação de uma lei orgânica específica e estabelece um plano de carreira. Essas medidas valorizam e reconhecem o trabalho dos agentes penitenciários e também pretendem melhorar o sistema penitenciário.
A gente fica por aqui. Na próxima edição, a gente deve falar sobre violência contra a mulher e sobre o futuro da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. Lá no nosso Twitter, você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido na Assembleia. Você pode até dar sua opinião sobre projetos de lei. Obrigada pela companhia e até mais.